Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um vídeo sobre a série Estudos sobre Jesus, onde conheceremos um pouco mais sobre a Galileia e os galileus, ou melhor, o que não te falaram da Galileia dos tempos de Jesus. Um estudo realizado baseado nas obras de uma enciclopédia de Jesus, de Luiz Claude Filon, estudos arqueológicos ali, tem material do Rodrigo Silva, tem material de Larry Hurtado, estudos em cima de James Tan, a gente também tem de José Antônio Pagola. Então a gente vai aqui discorrer um pouco sobre os galileus, da origem ali de Jesus, do povo de onde Deus escolheu nascer o nosso Messias. Então fique conosco agora, que tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom, em que nós estaremos passando fotos, percorrendo ali as cidades, as características, as origens do povo galileu e muitas abordagens que dificilmente a gente tem contato com apenas ali a leitura bíblica, um aprofundamento interessante que vai ser muito edificador para a sua vida. Iniciemos então os nossos estudos sobre esse conteúdo que eu acabei de descrever. Nós estamos com essa ideia, já fizemos um vídeo, temos aí sobre a família de Jesus, agora estaremos abordando sobre os galileus, a Galileia dos tempos de Jesus, e estaremos lançando também outros vídeos com vários conteúdos para o propósito maior do canal, que é conhecermos Jesus cada vez mais. Vamos lá. A importância da Galileia. No que diz respeito à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Galileia é indubitavelmente a província mais importante e mais digna de estudo em toda a antiga Palestina. A palavra hebraica Galil, que o Antigo Testamento emprega desde tempos remotos para designá-la, lá em Josué 27, 1 Crônicas 6:76, significa círculo, distrito. Assim, a Galileia, província do norte ocidental, ela limitava-se ao sul por Samaria e ao norte pelo Monte Líbano, a leste pelo Mar da Galileia e a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a Fenícia. Estava dividida em duas partes: ao norte, a Galileia Superior, que compreendia a região das montanhas mais elevadas, e ao sul, a Galileia Inferior, que foi por excelência a Galileia de Jesus. Nós temos também, Herodes morreu por volta do ano de 750 de Roma, quando Jesus tinha 3 anos de idade. Então a região ela foi dividida entre seus 3 filhos. Judéia, Samaria e Idumeia couberam ao seu primogênito, o etnarca Arquelau. Em 759 acabou exilado em Roma, denunciado pela sua crueldade. Mas essas regiões elas passaram a ser administradas posteriormente a esse exílio de Arquelau, passaram a ser administradas por Roma, através de procuradores. Pôncio Pilatos foi o 5º deles, permaneceu no cargo por quase 10 anos, de 770 a 789, 26 a 30 depois de Cristo. A Galileia e a Pérea ficaram com seu 2º filho, Herodes Antipas. Ao 3º filho, Filipe, coube o governo das regiões situadas ao norte do lago da Galileia. Pelo mapa aí a gente pode identificar como essa área verde. E Herodes Antipas ficou com essa área em laranja. E Arquelau e posteriormente os governadores romanos ficaram com essa parte em azul do mapa, que a gente pode visualizar aí
para se familiarizar com o contexto da história. Em nossa descrição geral da Palestina, nós temos apontado o aspecto singular, mais claro, mais gracioso, mais variado e mais desigual que a Galileia apresenta exteriormente. O Hermon e os montes ao seu redor, o Tabor, as colinas de Gilboa, as planícies de Esdraelon, o lago de Tiberíades e suas proximidades, a montanha de Safade não são seus menores ornamentos. Sua fertilidade era extraordinária. Joséfo e o Talmude estavam em concordância ao elogiá-la. Diz o Talmude: é mais fácil criar um bosque de oliveiras na Galiléia do que criar um menino na Judéia. Mas a vida era ali pouco abundante. Contudo, em contrapartida, o azeite fluía aos borbotões. Com o linho que se cultivava em grande escala, os moradores preparavam um tecido e com este faziam vestidos muito finos. A Judéia, ela era densamente povoada. Joséfo, exagerando talvez a maneira dos rabinos, ele afirma que a menor cidade da Galiléia tinha 15 mil habitantes. O mesmo autor, em vários lugares de suas obras, traça um retrato dos galileus que parece fiel, pois foi confirmado por outros escritores contemporâneos. Disse Joséfo que eles eram muito laboriosos, ousados, corajosos, impulsivos e fáceis de irar-se. Ardentes patriotas, os galileus suportavam a contragosto o jugo romano e estavam mais dispostos aos tumultos e sedições do que os judeus de outras províncias. Duas passagens do Novo Testamento confirmam este último traço, lá em Lucas 3:2 e Atos 5:37. O Talmud acrescenta que os galileus eles davam mais importância à honra do que ao dinheiro. Nós temos aqui essas duas passagens citadas, em Lucas 3:2. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. E em Atos 5:37 nós temos: depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Continuando então nossos estudos, vamos à frente. Apertem os cintos e aproveitem a viagem. A Galiléia ela possuía terras férteis e tinha uma beleza exuberante. Jesus viveu a maior parte de sua vida na Galiléia, onde deu início ao seu ministério. Sua localização era central para as rotas importantes do Império. Das muitas cidades que em outro tempo davam vida à Galiléia, citaremos somente as mais célebres, aquelas sobretudo que se tornaram muito caras às almas cristãs pela conexão que tiveram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. As cidades da Galiléia nós temos aqui umas 8 que citaremos, que são como eu disse, as mais importantes dentro da vida de Jesus: Nazaré, Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim, Naim e Banias. E um fato importante, com base nos relatos evangélicos, pode-se estimar que o país de Jesus tinha uma extensão aproximada de 25 a 30 mil quilômetros quadrados. Comparando-se com os estados brasileiros, seria um território pouco maior do que o estado do Espírito Santo. A primeira das cidades que podemos verificar pela foto aí é Nazaré. Na foto nós temos uma imagem de uma construção da época, de uma casa aí até bem grande para os padrões normais, mas é o estilo como as casas eram construídas. Quase todas essas cidades que a gente vai percorrer agora,
elas se achavam na Galiléia inferior. E iniciando por Nazaré, nós temos que a encarnação do Filho de Deus e sua vida pessoal enchem de singular glória esta cidade de Nazaré, a flor da Galiléia, que mais adiante descreveremos mais e mais. Do alto da colina que a domina, pode-se estender o olhar até Séforis, agora Sefúria, que, segundo Joséfo, era a cidade mais importante de toda a província. Nela residiu o Sinédrio durante algum tempo, depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, antes de estabelecer-se em Tiberíades, que ganhou importância após a destruição de Jerusalém. Ali o templo, tudo aquilo que, todo cerimonial de adoração que gerava em torno do templo, mas quando destruído em 70, Tiberíades ganhou posição de destaque dentro da religiosidade judaica. Nazaré é o lugar onde Jesus foi criado, daí ganhando o apelido de Nazareno e de Galileu. Jesus habitou nessa cidade até sair para assumir seu ministério messiânico. Nazaré era uma pequena cidade localizada na parte baixa da Galiléia, exatamente acima da planície de Esdraelon. Era a rota do caminho para Cafarnaum, no litoral, uma das mais trafegadas estradas romanas. Caná, local do primeiro milagre de Jesus, que a gente pode verificar ali em João 21, ficava nessa estrada. Sua população não gozava de boa reputação, e o relato bíblico nos informa que eles foram incrédulos em relação a Jesus, como a gente pode verificar na passagem de Mateus 13, 58. Jesus, ele cresceu, mas não nasceu aqui em Nazaré, como se sabe. De acordo com as fontes, ele teria nascido em Belém da Judéia, uns 150 quilômetros mais ao sul. Entretanto, era aqui em Nazaré que Maria e José moravam antes do seu nascimento, onde se deu a anunciação da gravidez de Maria e aonde a Sagrada Família retornaria após a fuga para o Egito e onde se deu a infância de Jesus. Que nós temos as fotos da cidade de Nazaré ali, umas construções típicas da época, e a gente tem na segunda foto aí um achado arqueológico de uma casa que os arqueólogos acreditam, principalmente os católicos, acreditam se tratar de uma casa onde Jesus passou a sua infância. Ali mais abaixo nós temos uma construção típica também da época, que parece ser um poço. E mais acima, aquela quarta foto é a Nazaré atual, onde nós temos a imagem da igreja de onde a gente conhece por Basílica ali da Anunciação, onde acreditam ter sido o local em que ocorreu a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Tiberíades agora. Esta última cidade havia sido construída por Herodes Antipas na margem ocidental do lago que costuma ser designado com seu próprio nome. Construída por volta do ano 20 depois de Cristo para ser a capital de sua tetrarquia da Galiléia e Pérea. Ela foi chamada assim em honra ao imperador Tibério. Não longe dela, ao sul, existem fontes termais, águas ferventes, diz o Talmud, que ainda hoje são frequentadas. E as atividades mais comuns dos seus habitantes eram naturalmente a pesca e o transporte pelas águas ali do lago.
era considerada impura pelos judeus, essa cidade, pois havia muitos prédios construídos sobre o antigo cemitério. Foi a única cidade da orla do Mar da Galileia que ainda hoje existe, e seus habitantes, na maioria, naquela época, eram gentios. O Evangelho se contenta em mencioná-las acidentalmente, ali como a gente pode ver nas passagens de João 6, de 1 a 23, 21, 1. Entretanto, às margens mais ao norte, erguiam-se algumas cidades que ocuparam um considerável lugar na vida pública de Jesus. Cafarnaum, Betsaida, Magdala e Corazim. Todas eram muito prósperas. Cafarnaum, situada à margem do Mar da Galileia, do lado ocidental, na costa noroeste, era um importante porto e a indústria de pesca era muito ativa. Ali havia um posto de recolhimento de impostos do Império, onde Levi trabalhava. Pedro residia nessa cidade de Cafarnaum. Jesus morou nessa cidade com sua mãe e seus irmãos. E ali Jesus realizou milagres e proferiu parte de suas parábolas. 4 discípulos dele foram recrutados ali, como a gente vê em Lucas 5, de 1 a 11. E além disso, era onde Jesus centralizava suas atividades messiânicas. Betsaida, ela era localizada no lado oriental do Mar da Galileia, quase em frente a Corazim. Foi construída por Filipe, que acrescentou o nome de Júlias, homenageando a filha do imperador Augusto. Assim como Corazim, haviam muitos incrédulos, mas tudo indicava que havia outra cidade com o mesmo nome no lado ocidental da Galileia. Em Marcos 5,45 e João 12,21, a menção dessa cidade, cuja localização é desconhecida. Agora nós temos a cidade de Magdala. Os arqueólogos a definiram como a Pompeia israelense, mesmo que aqui não se mantenham as construções intactas como na cidade cristalizada pela lava aos pés do Vesúvio. Algum evento natural teve que ocorrer para que a vida nesta cidade, às margens do lago de Tiberíades, parasse no primeiro século da era cristã. Já Corazim, ela ficava ao norte de Cafarnaum, numa distância muito curta ali de cerca de 4 quilômetros. Uma aldeia associada a milagres e pregações de Jesus. Ali residiam pessoas incrédulas. Detalhe que em Magdala acaba de ser descoberta uma das 7 sinagogas mais antigas do mundo, a mais antiga da Galileia, e onde estão conservadas partes do pavimento em mosaico, um chão que, visto a proximidade com a cidade de Cafarnaum, pode ter sido pisada por Jesus. Eu não coloquei até a foto aqui, mas só que pelas fotos que eu consegui visualizar, ela tem bastante preservação em relação a preservar até cores da parede, como pode ser visto naquela segunda foto, mais à direita, onde está escrito Sinagoga em Magdala. Aquilo ali é uma cor da própria parte de uma coluna, uma cor amarelada ali. E muito preservado mesmo essa sinagoga. Nós temos mais aqui abaixo um leitoril, que era onde eram abertos os rolos para a sua leitura. Essa foto onde tem uma chave sendo segurada ali, é o tamanho da chave daquela época lá em Betsaida. Na parte mais superior nós temos fragmentos, pode-se dizer, de um barco. Aquele barco ali
pelo exame de carbono, ele foi encontrado por, assim, pela datação há cerca de 2.000 anos. Então é do período de Jesus, aquela embarcação ali. Dá para a gente ter uma noção do tamanho dela. Não era tão grande, como também não eram muito grandes as embarcações utilizadas ali. Ela foi encontrada após uma baixa lá do lago. Baixou o nível a tal ponto que deu para encontrar essa embarcação. Mas aqui à direita, no canto, nós temos um tanque em Magdala. Como pode ser visto aí, está bem preservado também. Nós temos outras cidades agora da Galileia, como na planície de Esdraelon, nós podemos citar aí Naim, que significa graciosa, situada ao sul do Tabor. Caifa, Agatéfer do Antigo Testamento, ao pé do Carmelo, um pouco mais ao norte. São João de Acre, na Baía do mesmo nome. Na Galiléia superior, via-se a nordeste do lago a cidade de Safade, erguida sobre uma altura de onde ainda hoje se pode contemplar um belíssimo panorama. Por essas fotos aqui, a gente pode ver aqui umas ruínas de Safade, ali também outras ruínas de Caifa, na parte mais direita, e aqui na nossa esquerda nós temos Naim, e tem uma igreja ali que é em referência à ressurreição do filho da viúva. Pode observar ali naquela construção. Agora mais a foto abaixo já é a Naim atual, que ainda preserva o seu nome até os dias de hoje. Nós também podemos verificar que o vilarejo de Naim, ele está localizado na Baixa Galileia, e também ele está relacionado a uma das histórias bíblicas mais curiosas, que foi a ressurreição durante um velório da filha de uma viúva. E de acordo com Lucas, a aldeia de Naim era uma das cidades da Galileia onde Jesus viajou acompanhado dos seus 12 discípulos e mulheres assistentes, ali por volta do verão de 29, data aproximada. E durante esta visita ele realizou este tão famoso milagre, trazendo de volta a vida do único filho de uma viúva. A aldeia está localizada a 7 quilômetros a sudoeste do Monte Tabor e aos pés da montanha de Moré, na estrada para a cidade de Afula. O local é mais provável para a aldeia referida no Novo Testamento, uma vez que está localizada perto do Monte Tabor em Nazaré. Ela foi habitada nos tempos de Jesus e preserva o mesmo nome, como eu havia falado, até os dias de hoje. Acredita-se que nela Jesus tenha se inspirado para um trecho do Sermão do Monte, em Mateus 5,14. Quando fala da cidade que não poderia permanecer oculta. Em direção oposta, acompanhando o curso do Jordão, até uma de suas fontes principais, encontrava-se Manias, a antiga Banéias, chamada nos tempos evangélicos de Cesareia de Filipo. E Cesareia é o nome de duas cidades mencionadas na Bíblia no Novo Testamento. A primeira, a mais importante, é a Cesareia Marítima, que era a capital da Judéia. Já a segunda é a Cesareia de Filipe, que ficava ao norte do Mar da Galileia. Cesareia Marítima era uma metrópole romana. Ela servia de residência oficial tanto para os procuradores romanos como para Pôncio Pilatos, como para os reis herodianos daquela época. Aí nós temos uma foto bem à esquerda da Cesareia Marítima. Nós temos também, aqui a mais ao meio, parte superior, uma foto da pedra que tem a inscrição
referente a Pôncio Pilatos. Muitos dizem que esse aí é um grande atestado histórico dos relatos bíblicos em relação à historicidade ali de Pilatos, das narrativas bíblicas. Nós temos também ao lado ali uma foto de uma ruína referente a uma prisão da época ali na Cesareia de Filipe. Mas na parte de baixo aqui no centro, uma ruína de um porto, e na parte aqui do canto, uma outra ruína referente a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ou Banéias, o árabe pronuncia de Panias, é um sítio arqueológico e uma cidade localizada aos pés do Monte Hermon, em Israel, nas colinas de Golã. A cidade ela está localizada a cerca de 150 quilômetros ali ao norte de Jerusalém e a 60 quilômetros a sudoeste de Damasco. A cidade também é chamada de Cesareia de Filipe pelos romanos. Cesareia de Filipe ela estava localizada ao pé do Monte Hermon, onde a fonte mais oriental do Rio Jordão surge como um arroio resplandecente, saindo de uma gruta na base de um grande precipício e prosseguindo para unir-se a outras fontes do Rio Jordão. Jesus visitou uma vez uma das cidades da região de Cesareia de Filipe durante seu ministério na Galiléia. E foi nessa ocasião que Pedro declarou que Jesus era o Filho de Deus, lá em Mateus 16:16. Depois que Agripa II se tornou rei dos territórios a nordeste, a cidade mudou novamente o nome, passando a chamar-se de Neronias, em homenagem a Nero. Tito conduziu os jogos no anfiteatro da cidade após a destruição de Jerusalém, fazendo com que os judeus capturados lutassem entre si e também contra animais selvagens. Imagina um espetáculo sangrento de horror. E nos séculos seguintes, a cidade ela perdeu a importância que tinha e voltou a chamar-se Panéias. Veremos agora uma rápida descrição dos galileus. Ali vamos fazer uma incursão das peculiaridades, as características, as origens desse povo, que tem uma relevância muito grande pelo fato de ser o povo de onde Deus selecionou o nosso Messias. Embora a população fosse judaica em sua maior parte, porém, devido à localização da província aberta ao norte e vizinha da Fenícia e Síria, essa população vivia inevitavelmente em contato com os pagãos dos arredores, alguns dos quais chegaram a estabelecer-se em seus territórios. Nessa população, destaca-se a grande quantidade de gregos. Ao norte, habitavam gentios de diversas nacionalidades. Gentio era uma alcunha não muito amistosa para falar do não-judeu. Seria o mesmo que chamar alguém de pagão. Nesta região habitavam muitos fenícios, árabes, egípcios, sírios, mas com o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, que se estabeleceram na Galiléia, a região foi perdendo um pouco essa designação. E essa convivência havia forçosamente influenciado o espírito dos galileus, motivando certo relaxamento, se não propriamente no fervor religioso, que era digno de elogio, ao menos no respeito às tradições farisaicas, que os galileus encaravam com certa liberdade. Daí o motivo que os irmãos da Judéia os tratavam com desdém. Certa vez, os doutores de Jerusalém disseram a Nicodemos: És tu também da Galiléia? Examina e verás
que da Galiléia nenhum profeta surgiu, como está escrito lá em João 7,52. O Talmud ele também está cheio de referências desdenhosas sobre a província do norte. Os rabinos observam que os galileus não mostravam grande esforço por adquirir a ciência dos costumes tradicionais e que sua região só tinha dado ao judaísmo um pequeno número de doutores da lei. Mas, ao contrário do que se pensava anteriormente, a arqueologia revelou um ambiente bem religioso na Galiléia, porém menos piedoso que o de Jerusalém. Tanto era assim que os habitantes da Judéia consideravam os da Galiléia judeus de segunda categoria, como a gente pode dar uma olhada nas passagens de João 1,46, 7,25, porque estavam sempre em contato com os gentios e separados da Judéia pela cidade de Samaria. Então, isso aí já é um fator de eles entendiam que de contaminação da pureza do povo escolhido. Agora a gente pode verificar um outro fator importante que a gente encontra nas passagens bíblicas, que é em relação à dicção dos galileus. Uma característica importante dos habitantes da província do norte era a sua defeituosa pronúncia do idioma falado naquele tempo na Palestina, o que contribuía e muito para colocá-los em condição de inferioridade aos olhos dos bons falantes da Judéia e de Jerusalém, e isto provocava muitas injúrias e sarcasmos. E expressões estranhas, descuidos gramaticais, sotaque especial, pronúncias indistintas de algumas letras, especialmente as guturais, tudo isto denunciava os galileus no momento em que falavam, dando lugar às vezes a zombarias, das quais o Talmud tem conservado maliciosamente diversos exemplos. Aqui nós temos um relato desses exemplos aqui que o Talmud ele faz menção. Um dia, conta o Talmud, certo galileu dirigiu esta pergunta a alguns judeus do sul: quem tem um amar para me emprestar? Responderam a ele: o que queres dizer, Nécio Galileu? O que queres dizer por amar? Será que queres um amar, asno, para montar nele? Amar, vinho? Para beber, amar, lã, para vestir? Ou um imar, cordeiro para imolar? Isso nos permite compreender por que Pedro foi imediatamente reconhecido como Galileu por sua linguagem no pátio do palácio de Caifás. Notável era a confusão que faziam das consoantes. Lá em Mateus 26, 73, a gente vê essa passagem que diz que verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Um grande debate que se arrasta nos congressos e publicações acadêmicas sobre Jesus tem a ver com as origens e diferenças entre os judeus da Galiléia e os demais que viviam na Galiléia. O ponto da discussão que divide opiniões é quem seriam de fato os galileus durante os tempos de Cristo. E a controvérsia ela torna-se especialmente significante para o estudo de Jesus, porque, embora ele nascesse em Belém da Judéia, a maior parte de seu ministério foi vivida na Galiléia. Ali ele operou a maior parte de seus milagres, 27 dos 35 que a Bíblia menciona, e deu seus principais ensinamentos, chamou seus discípulos e deu instruções após ressuscitar dentre os mortos. Nos aprofundando em relação à origem dos galileus,
nós vemos que o problema começa séculos antes de Cristo, quando a Galiléia ela foi dividida para as tribos de Zebulon, Naphtali, Isacar e Áser. Na época da unificação, o território ele foi incorporado ao reino de Davi, mas após a morte de seu filho Salomão, houve uma ruptura no reino. 10 tribos se juntaram ao norte, tendo por capital Samaria, e 2 ficaram ao sul, tendo por capital Jerusalém. A Galiléia ela pertencia ao norte, e assim formaram-se os reinos de Israel, que era o norte, e Judá, sul, quase sempre em conflitos um com o outro. Então veio Tiglat-Pileser III e conquistou Israel, em 733 a.C. Uma década depois, sob a administração de Salmanasar V, aquele reino havia desaparecido. Neste ponto, muitos historiadores acreditam que o costume assírio de relocar populações inteiras de um lugar para o outro fez com que o território do antigo Reino do Norte ficasse praticamente vazio. De acordo com o testemunho bíblico de 2 Reis 17, o rei da Assíria repovoou a Samaria com estrangeiros vindos da Babilônia, mas não há menção alguma de que a Galiléia também tenha sido repovoada. Ao que parece, ela permaneceu vazia e fora dos registros históricos por pelo menos 600 anos. Estudos arqueológicos na região demonstram que foi exatamente isso que aconteceu. Uma investigação de superfícies indica que não houve ocupação humana na Galiléia por pelo menos 200 anos após a conquista dos assírios, ali por volta de 722 a.C., quando o rei Senaqueribe ele conquistou o Reino do Norte e pegou parte da população e levou para a Síria, e a outra parte que ficou, a pequena parte que ficou lá em Israel, no Reino do Norte, ele ainda miscigenou com outras culturas de outras populações para poder já procurar mesmo tirar toda a força daqueles remanescentes locais. E por isso que ocorreu esse fenômeno no Reino do Norte. E o que se encontra depois disso são assentamentos ínfimos e pequenas ocupações militares. Contudo, a evidência arqueológica mostrou que esse quadro foi alterado no século I a.C., quando uma grande leva populacional concorreu para a região, tornando-a novamente habitada. Em poucas décadas, várias vilas e depois cidades começaram a ser fundadas, especialmente no entorno do Mar da Galileia. A pergunta, pois, que se faz nesta sequência dos fatos é: quem seriam esses novos habitantes da Galileia? Uma leitura equivocada de um texto ambíguo de José e do primeiro livro dos Macabeus fez muitos historiadores acreditarem por gerações que os galileus não eram 100% de sangue judeu. Eram descendentes de itureanos convertidos à força ao judaísmo. Prestaremos agora bastante atenção nesta polêmica: judeus ou itureanos? Quem seriam os galileus após a reocupação daquela conquista que foi realizada nos territórios do norte, que despovoou, e após o retorno dos povos judeus àquela localidade, quem seriam esses descendentes? Eles seriam o quê? Isso colocaria o movimento de Jesus no eixo central, muito afastado daquela herança judaica que chega até Abraão. O relato em questão diz que, quando Aristóbulo, o filho de João Hircano, assumiu o poder como governador rasmoneu da Judéia, ele repovoou o lado ocidental da Baixa Galiléia, com famílias da Itureia que foram obrigadas a se converter ao judaísmo. Seu pai já havia feito o mesmo com os idumeus antes dele. Isso foi em 106 a.C., sendo assim
Os judeus da Galiléia, eles seriam distintos daqueles que viviam na Judéia. Eles não eram judeus por ascendência, mas iturianos convertidos à força, segundo essa teoria. A princípio, pode parecer coisa comum, de menor importância ou até inspirada em segregação racial, mas não é o caso. Se a Galileia não era composta por judeus de fato, isso teria implicações muito sérias para o movimento de Jesus que nasceu naquele lugar. É como se Nagasaki e Hiroshima fossem completamente repovoadas com coreanos naturalizados japoneses. Com o tempo, a cultura nipônica produzida naquelas cidades já não seria tão japonesa como aquela produzida em outros redutos com menor presença de estrangeiros. Porém, nenhum documento do passado identifica ou acusa os habitantes da Galiléia de serem meio judeus. Ademais, verifica-se uma singular ausência de indícios arqueológicos que confirme a presença de iturianos vivendo na Galiléia, ainda que seja verdadeiro o relato da conversão forçada de estrangeiros ao judaísmo, algo totalmente estranho ao judaísmo. Não se pode dizer que a Galiléia foi o destino desse grupo de estrangeiros recém-convertidos. E em relação a migrações judaicas, o Joséfo diz que Alexandre Janeu, líder dos judeus de 102 a 76 a.C., ele estendeu para o norte as fronteiras do reino, centralizado em Judá, e a partir daí a Galiléia voltou a fazer parte do território judeu, embora alguns entendam que ela já estaria anexada como herança israelita desde os tempos de Aristóbulo e Hircano. No primeiro momento, apenas militares haviam sido enviados para lá. Contudo, com o tempo, outras famílias vindas da Judéia também migraram para a região. Os ancestrais do carpinteiro José, originalmente vindos de Belém, poderiam estar nessa leva dos novos habitantes do lugar. Os achados arqueológicos também confirmam, a partir de cerâmicas e utensílios domésticos, hábitos comuns àqueles encontrados na Judéia. Tratava-se, portanto, de famílias judaicas que migraram da Judéia para o norte e não de agrupamentos de não-judeus. As cidades e aldeias escavadas revelam que os que ali moravam tinham um comportamento religioso similar dos demais que moravam em Jerusalém. A dieta local, por exemplo, não continha nada proibido em Levítico 2. Nenhum osso de porco foi encontrado nas cozinhas, no mercado ou nos lugares de refeição comunitária. Assim, pode-se dizer que é errado supor que os habitantes da Galiléia eram descendentes de pessoas que tinham se convertido ao judaísmo somente 100 anos antes. Também é mito dizer que os galileus eram, em sua maior parte, pessoas incultas, rudes ou sem seriedade religiosa. Pelo contrário, algumas cidades eram tão religiosas em seu judaísmo como qualquer bairro dentro da cidade de Jerusalém. Os galileus, em contraste com os habitantes das montanhas da Judéia, eram muito mais intrépidos, francos, afáveis e abertos. Daí um antigo provérbio: os galileus valorizam mais a honra do que o ouro, os da Judéia mais o ouro do que a honra. No entanto, se os moradores da Galiléia desejassem observar à risca os preceitos dos galileus com relação aos relacionamentos com gentios, em breve deveriam renunciar a qualquer espécie
de negócio com eles. Ao sul e em parte a leste do lago, os gentios moravam em populações separadas. Tariquéia, a cidade de maior exportação de peixe, tinha de ser visitada, por bem ou por mal, por todos os pescadores, porque ali passavam também as antigas estradas de caravanas da Síria, Babilônia e Filistéia, indo ou vindo do Egito. E assim os guias de camelos e jumentos, bem como outras pessoas, elas achavam naquela cidade meios de ganhar a vida. As atividades agrícolas, de pesca e comércio enriqueceram a região da Galiléia. Sobre o ponto de vista religioso, os galileus, eles também formavam um grupo à parte. Vizinhos dos gentios, não se orgulhavam menos de pertencer ao povo escolhido. É provável que tenham tido mais verdadeiro respeito interior pela autoridade religiosa em Jerusalém do que os próprios judeus, que só se curvavam por temor servil. Podemos observar que os discípulos prudentes, como eram, nunca usaram uma expressão qualquer contra os doutores da lei. A situação da Galiléia ela tornava a instituição das sinagogas particularmente importante. Depois do cativeiro babilônico, os israelitas haviam renunciado seriamente a toda e qualquer inclinação ao culto dos deuses. Os sacrifícios eram somente oferecidos no Templo de Jerusalém, para onde costumavam peregrinar em todas as grandes solenidades. Na Galiléia, porém, a devoção nas sinagogas aos sábados foi se desenvolvendo até se criar o sistema do culto divino. Toda e qualquer comunidade israelita construía uma casa de reunião, onde aos sábados todos se encontravam. Na ocasião, traziam consigo as circunstâncias e o respeito em vez de sacrifícios. A explicação da lei ocupava o primeiro lugar. Cada sinagoga tinha uma diretoria, uma comissão e um ministro. Ao ministro competia a guarda dos livros sagrados, bem como o cuidado dos leitores e explicadores. Havia também, em cada grupo, pessoas de maior autoridade, que, como tais, na maioria das vezes, tomavam a palavra, mas todos tinham o direito de falar. Aí nessa foto nós temos uma ruína de uma sinagoga em Cafarnaum. Como pode ser visto pelos detalhes, nas laterais tinha tipo uma arquibancadazinha com alguns degraus. Geralmente ali se assentavam os mais humildes, ou em determinada localidade ali as mulheres. E ao centro, ali ao final da pilastra, ficava o leitoril e vinham ao redor, ali ao longo do pátio, as cadeiras, que até Jesus faz que os fariseus gostavam de ocupar as primeiras posições nas cadeiras na sinagoga. Notadamente, os participantes eram convidados a uma palavra. Os homens assentavam-se voltados para o púlpito, onde estava a Torá. Os nobres, porém, sentavam-se em cadeiras e bancos próprios, virados de modo que pudessem ver as pessoas do púlpito. São estes primeiros assentos a que Jesus se refere lá em Marcos 12, 38 e 39. A vida de Jesus, como filho do homem, submetia-se às leis da evolução humana. Então, assim, nós vemos que os lugares, por natureza apropriado às instruções religiosas, eles eram as sinagogas de cada lugar. Foi, pois, em uma sinagoga que Jesus começou a pregar. Aqui, por esse mapa, a gente pode ter uma certa ideia de como Jesus ele realizou o seu ministério em os lugares percorridos por Jesus na Galiléia, muito pelo transporte marítimo, que era o melhor transporte e mais rápido que nós tínhamos naquela época. Podem ver aí, ó, os 3 anos e meio, 3 anos e pouco do ministério de Jesus, ele pode dizer que o realizou pela
pelos arredores dali do Mar da Galileia. Sua maior parte foi nesse local. Enfim, concluímos aqui o nosso estudo sobre a Galileia, sobre os galileus. Parabéns para nossos exploradores bíblicos, como está registrado aí nessa gravura. Espero que vocês tenham gostado do nosso voo panorâmico pela Galileia, pelas regiões circunvizinhas. E peço a gentileza, se você gostou, se está conosco até o presente momento, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, até para não perder os próximos conteúdos, os próximos estudos que estaremos realizando, para que você consiga cada vez mais conhecer Jesus, que é o propósito da criação desse nosso canal. Você faz parte desse canal, deixa aí seu comentário, alguma sugestão de algum tema sobre Jesus que você queira conhecer melhor, se aprofundar, e compartilha com seus grupos, ajuda a divulgar a boa palavra. Tenha certeza que você também estará fazendo o ID de Cristo, levando mais pessoas a tomarem conhecimento de tudo aquilo que envolveu a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, não se esqueça, vai aí, deixa o seu like, o seu comentário, e é uma satisfação muito grande estar cada dia mais trazendo conteúdo sempre gratuito, dessa forma que a gente quer contribuir para o reino, trazendo palavras, trazendo estudos que venham a estar edificando o seu povo. E se você ainda não assistiu, tem um outro estudo que nós fizemos sobre a família de Jesus, vai estar sendo apresentado aí ao final do vídeo. Procure aí na playlist. E o propósito maior de estarmos sempre buscando aprender mais e mais da palavra, mais e mais das Escrituras, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Cristo seja a glória para sempre. Amém.